Boa noite para quem está chegando. É muito bom a gente estar com vocês mais uma vez, mais uma quinta-feira, falando a respeito de um assunto muito importante. Boa noite para quem está chegando. Aline, Gil, Leca, Rita, Maíra, Ana Cristina, Michele, Carmo, Ana Folete, Bruna, Relatos de uma Mãe Atípica, Michele, Davinha, Ana, Lina, Alediele. Minha língua dá nó com esses nós misturados que vocês colocam, gente, vocês não têm ideia. Minha língua, meu cérebro, do Tico e o Teco entram em conflito. Raul, Jordana Franca, Magali, Lânia, Alexandre, Aline, boa noite para todo mundo que tá chegando. É muito bom estar com vocês de novo. Essa semana eu fiz um monte de live, né? E vocês não podem perder a live de amanhã, que vai ser a live das estrelas, assim. Tá sendo espetacular os convites e os bastidores da live que a gente vai fazer amanhã. Eu e a Cacá do Autistólogos, mas hoje a gente vai falar de um assunto super importante. E eu vou colocar aqui embaixo, empreendedorismo, que é um nome complicado, comprido e às vezes parece complexo demais essa história, mas como vocês sabem, eu nunca venho aqui para falar sozinho de uma coisa que eu não domine pra caramba. E eu fiz um convite para uma pessoa muito especial. Quem acompanha e outros pessoas com autismo, principalmente adultos, pais de crianças com autismo que queiram sair um pouquinho do dia a dia de casa, vocês não podem perder essa live. Boa noite, Altair, tudo bom? Boa noite, doutora Carla. Tudo bem? E você? Muito bom ter você aqui. Eu quero dizer assim, no nosso novo pessoalmente, que eu sou fã do seu canal. Eu acompanho o Geral do Empreendedores faz tempo. Nós somos colegas, né, de serviço. Eu sou contabilista e eu descobri o direito, na verdade, quando eu estava estudando contabilidade. A minha família toda de contadores. Eu falo que em casa, na veia, corre número, porque meus pais, meu pai, meus tios, meus avós, todos trabalhavam com contabilidade, então é muito bom encontrar alguém que entende do assunto, que entende do dia a dia e consegue explicar de um jeito que a gente consiga entender. Porque tem muita gente que manja pra caramba, mas na hora de explicar, fica falando difícil, e aí quem está do outro lado não consegue entender, não consegue colocar na prática e faz a grande diferença. Então, eu vou deixar você se apresentar para a turma e eu estou pronta para te bombardear com perguntas. Você está pronto? Maravilha. Pessoal, obrigado, Carla. Estou muito feliz de estar aqui na sua página, no seu perfil, falando com o seu público, esse público que é muito engajado, muito dedicado, e eu estou de verdade muito feliz. É aquilo que você falou, né? Tem um colega meu, Carla, que fala o seguinte, né? Hoje em dia, tudo que você precisa aprender é ler, né? Porque o resto já está escrito. Então, assim, quando você aprende a ler bem e interpretar, você consegue aprender muitas coisas, né? Mas isso que você falou é importante mesmo. Acho que o jeito de você transmitir, né, a empatia, a forma que você se relaciona com as pessoas, eu acho que tem a ver também com o aprendizado, né? A gente vê isso muito em escola, né? Tem professores que entendem muito, mas não conseguem conectar com os alunos. E já tem pessoas que são simples, mas com essa simplicidade conseguem passar o conhecimento. E eu sempre procurei, né? Desde que eu comecei a escrever na internet há 10 anos atrás, entrei no YouTube mais ou menos há 5 anos atrás, eu sempre tentei de uma forma muito clara e objetiva falar com todos, né? Porque eu acho que o mais importante da comunicação é que um adulto entenda, uma criança entenda, um de mais idade entenda aquilo que você está falando. Isso sim é uma forma de passar conhecimento. Então, estou aqui preparado para a gente falar sobre o empreendedorismo, essa coisa que eu sou apaixonado, que transforma a vida das pessoas, que muda a história de cidades, estados, países, né? E até do mundo. Então, eu estou muito feliz de poder trazer esse tema aqui para falar com o teu público. Muito bom, Thaí. Primeiro de tudo, explica pra gente, porque a gente já ouviu muitas vezes essa palavra empreendedorismo e tal. O que é, na realidade, empreendedorismo? É trabalhar por conta? Isso que é empreendedorismo ou não? Como diz o pessoal, né? Empreendedorismo é chamar no peito. É aquele cara que fala assim, vem comigo, deixa comigo que eu vou controlar esse negócio.
Porque que acontece, Carla? A gente tem duas formas, né, que motiva as pessoas a empreender, né? Uma é a necessidade e a outra é a oportunidade. Então, assim, às vezes as pessoas olham uma oportunidade de um negócio que, de repente, uma necessidade de uma cidade, de um bairro, de um grupo de pessoas que não está sendo atendida, ou se está sendo atendida de uma, sabe, meia boca, dá para Mais ou melhorar, menos. mais ou menos. Então o pessoal fala, pô, ali tem uma oportunidade de negócio. E a outra é necessidade. Por exemplo, a minha esposa mudou, ela é funcionária pública, por exemplo, mudou para uma cidade, lá eu não tenho emprego na minha área, o que eu vou fazer aqui? Vou ficar só parado? Não, então eu vou começar um negócio, de repente, porque eu tenho necessidade de ganhar dinheiro, eu tenho necessidade de continuar trabalhando. Ou, por exemplo, eu perdi meu emprego e a minha área não tá legal para arrumar emprego, e aí eu falo, pô, vou ter que empreender. Ou uma outra situação, eu tenho a necessidade, por exemplo, de ficar mais em casa, eu tenho a necessidade, de repente, de dar atenção a alguma pessoa. Então, aquilo ali me leva a falar o seguinte, pô, eu preciso de uma independência. E o empreendedorismo, em resumo, né, é um grito de independência, porque quando você começa a empreender, a partir daquele momento, né, a satisfação que você precisa dar e o retorno é justamente seu. Então, por isso que o empreendedorismo é uma questão de protagonismo, né? É uma questão de você chamar no peito e falar, não, a partir de agora é comigo, entendeu? É Então, eu acho que o comigo. empreendedorismo é um grito de liberdade e de responsabilidade, porque muita gente, né, que começou no empreendedorismo e abriu um negócio e deu errado, é porque ele achou que era só um grito de liberdade. Não, é um grito de liberdade e um compromisso. Você assume um compromisso também de entregar aquele resultado e aquilo que você se propôs a fazer, porque se não der resultado, você não tem recursos. É interessante isso, né? Eu vou contar para a turma que está acompanhando a gente por que eu chamei o Altair para falar a respeito disso. A gente sabe, e agora falando principalmente para mães de pessoas com autismo, assim como eu, a gente sabe que muitas vezes é difícil você ter um emprego onde você tem hora para entrar, hora para sair, porque a nossa vida, Altair, acredite, vira de ponta cabeça depois do diagnóstico. A gente tem que reorganizar tudo, a gente tem que replanejar tudo que você possa imaginar no nosso dia a dia, a gente precisa refazer e dar novos valores. E muitas de nós abandonamos o nosso emprego, porque entre o emprego e o filho é muito mais importante, a gente faz essa opção. Mas a realidade é que a gente tem um monte de mães e pais com um potencial profissional muito bom e que muitas vezes tem dificuldade em se encaixar em uma forma de trabalho flexível. Então, por isso eu queria conversar tanto com você, para a gente explicar isso. Altair, antes de eu te perguntar sobre vantagens, né? A gente vai querer saber como que eu sei se eu tenho um perfil para ser empreendedor, se todo mundo pode ser, quanto que eu tenho que investir para isso, como que funciona, se eu tenho que ter uma quantidade de horas máxima, mínima e tudo mais. Mas eu queria te perguntar uma coisa antes. Qual que é a desvantagem de empreender? Qual é o lado ruim? Porque, deixa eu só explicar, assim, eu a vida inteira, eu até comentei com você quando a gente conversou, né, pelo WhatsApp e tudo, eu nunca tive carteira de trabalho assinada. Desde uns 14 anos eu trabalho ajudando na contabilidade, mesmo meu pai e tudo, e eu nunca trabalhei para ninguém. Eu sempre trabalhei para mim mesma, ou ajudava meu pai e depois trabalhei para mim mesma. E às vezes as pessoas falam, né? Ah, que legal, ou nossa, que complicado. E eu tenho a tendência de dizer, tem o lado bom e o lado ruim. Eu queria perguntar para você, antes da gente falar do lado bom, porque tem um monte de coisa boa, né, Otávio? Tem. Mas qual é o lado ruim de ser um empreendedor? O que eu tenho que ficar esperto? Eu acredito que assim, quando a gente. Primeiro, assim, na base, todos nós, né, via de regra, tirando essa questão que você falou, já trabalho com a minha família, que já empreende, já está na contabilidade, via de regra, nós somos treinados para arrumar um emprego, né? Sempre foi assim. Você vai lá, arruma um emprego, fica muitos anos, cresce de carreira, se aposenta, e aí depois você pensa na sua vida, né? Sempre era um padrão. Então, assim, até as pessoas que saíam desse padrão eram recriminadas, né? Porque a pessoa fala assim, não, você tem que ter um emprego formal, você tem que ter uma carteira assinada, você vai um dia precisar se aposentar. Agora, o que acontece? Quando a gente olha essa questão do empreendedorismo, a gente percebe o seguinte, e aí acho que é o ponto central do negócio. Quando você está dentro de uma empresa,
e acontece de você perder seu emprego, o que acontece? A culpa é sua? Não necessariamente. A empresa, você pode ser um bom funcionário, a empresa passou por uma crise e te mandou embora. Se você tem de repente você está numa empresa, o teu chefe, por exemplo, o teu líder ali não te interpreta muito bem, ele faz o quê? Ele dá a opinião dele, ele pode ali te mandar embora, ele pode te demitir, porque ele tem esse poder. Você percebe que, na maioria das situações, você tem como se esconder e não ser apresentado como o principal culpado daquela situação? Ou seja, você tem como, né, elencar vários fatores externos ao teu resultado. E no empreendedorismo, não. O empreendedorismo, você pega a sua vida e faz assim, ó. Abre uma janela e fala, pessoal, essa é a minha vida. Se agora em diante eu der certo, cara, eu sou o cara. Se eu der errado, vocês podem me criticar que eu sou culpado. Então, a principal dificuldade que a pessoa tem que fazer a transição é, eu não tenho mais quem culpar. Tem muita gente que ainda culpa dentro do empreendedorismo. Não dá para empurrar a responsabilidade, né? Tem gente que ainda tenta, mas está ficando cada vez mais esquisito isso. A pessoa fala assim, não, mas a culpa é do governo. Calma aí, será que as empresas que estão dando certo no Brasil estão com outro governo ou estão nesse mesmo governo que você está falando que é culpado? Tem alguma facilidade que eu não tenha, né? Que eu não tenho? Ou, por exemplo, mas os meus funcionários, a culpa são meus funcionários. Aí a pessoa chega e fala assim, calma aí, será que você só pega os piores funcionários para a sua empresa? Porque só na sua empresa que os funcionários não funcionam, eles trabalham em outras empresas e lá dá certo. Ou seja, quando você vai começar a empreender, essa cortina que tem por baixo, que tem por cima, né, da visão que as pessoas têm da gente, do nosso comportamento, do nosso protagonismo, das nossas responsabilidades, ela sai. E a partir desse momento, é Carla, é Altair, é Pedro, é João. Então, ou seja, se você der certo, vão bater palmas. E se você der errado, você vai ter que ter o compromisso de assumir que você errou. Então, acho que a maior dificuldade do empreendedorismo, quando a pessoa começa a empreender, essa exposição. Acaba as desculpas. Não, a solidão e acaba as desculpas. Não tem mais quem você culpar. A partir do momento que você tem um negócio, se teus funcionários não estão dando certo, a culpa é de quem? Você que é gestor. Né? Se você não está conseguindo aumentar suas vendas, a culpa é de quem? É você que não está vendendo. Entendeu? Então, assim, deixa de ser culpa dos outros, de terceiros, e você é obrigada a assumir o protagonismo da sua vida. Essa eu acho que é o maior fantasma de todo mundo, né? Não ter quem culpar, porque a partir dali é você que tem que assumir toda a responsabilidade. Muito bem. Só, Altair, que nem todo mundo tem essa veia de tomar frente da própria vida. Tem pessoas que preferem, de repente, a segurança de... Eu digo assim, que às vezes, quando eu estou muito sobrecarregada de serviço, eu fico pensando, seria tão bom se eu desse meu horário e eu desligasse tudo e fosse à minha casa e aí eu fizesse as coisas que eu queria fazer. Porque quando você... muitas vezes a gente não tem hora... Muitas vezes a gente não tem hora para começar, também não tem hora para terminar, né? Mas depois a gente fala um pouquinho desse negócio da nossa rotina. Como que eu, que nunca empreendi, mas acho que parece legal isso, como que eu posso ter uma ideia se eu tenho esse perfil? Porque não necessariamente empreender para todo mundo. Como que eu sei se a minha personalidade tem a ver com personalidade, tem a ver com rotina, tem a ver com o quê? Para eu saber se eu levo jeito para a coisa. Então, para te explicar isso, explicar para todo mundo, a gente vai ter que falar uma coisa importante que é perfil comportamental, né? Pessoal, o que é perfil comportamental? São características que você tem dentro da sua personalidade que diferem você das outras pessoas. Então, dentro de uma análise, por exemplo, que a gente chama do DISC, que é uma análise comportamental, você tem 4 fatores aí, tipo de personalidade. Então, você tem o cara que é planejador, ele é muito planejador, o analista, o comunicador e o executor. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo fácil aqui para todo mundo entender. O planejador, a pessoa que tem a característica do planejador, ele é aquela pessoa que precisa de previsibilidade, ou seja, ele precisa de saber o futuro, ele precisa ter certeza do futuro, ele precisa de organização, ele precisa de um passo a passo, ele não consegue trabalhar sem ter um processo, sem ter uma organização, sem ter certeza que aquilo vai dar certo, sem ter certeza que ele vai ter resultado. Então, o que acontece? Uma pessoa que é planejadora, ela vai ter muita dificuldade de empreender. Porque, gente, você começa a empreender, você tem certeza do quê? De nada.
Você tem processos muito bem definidos na sua empresa? Não. Processos definidos são características de média empresa. A maioria das pequenas empresas é todo mundo fazendo tudo e todo mundo tem que se ajudar e você senta em duas, e vai três testando cadeiras. no dia a dia, né? Às vezes não dá certo, você tem que mudar tudo. Então, e esse processo é um fantasma para quem é planejador. Por quê? Porque ele quer segurança, ele precisa dessa organização. E não tem. Tá certo? O analista é aquela pessoa perfeccionista, é aquela pessoa que você dá uma planilha para ela fazer e ela vai fazer, vai melhorar aquela planilha, vai melhorar e ela não vai te entregar. Por que ela não vai entregar? Porque ela quer entregar um negócio perfeito, ela não aceita erro. Então, quando você pega esses dois perfis, você vê o tamanho da dificuldade que uma pessoa que tem esse perfil, ela vai ter para empreender. Então, não é a pessoa que vai empreender, que vai colocar o seu próprio negócio, ela tem que ter toda essa característica que está onde? Que está no executor e que está muitas vezes no comunicador. Se você chegar para o comunicador, se você é comunicador, executor, eu chego para você e falo, cara, amanhã eu estou pensando em começar um negócio e eu queria colocar você como sócia. Você fala assim, pô, legal, mas que tipo de negócio é? Ah, a gente vai fazer isso, isso e isso. Eu sei que você nunca fez. Você vai falar para mim, tá aí, tranquilo, é só você me falar por onde a gente começa, nós vamos começar e vamos para cima e vai dar certo. Vamos embora. Agora, se eu falar isso com um planejador, ele vai falar, você é louco? Eu nunca tive um negócio na vida. Eu nem sei do que você está falando. Ou seja, eu estou mostrando para vocês aqui o tamanho do desafio que é uma pessoa que é planejadora, que é tudo certinho, a pessoa que é analista, que é muito perfeccionista, o tamanho da dificuldade que ela vai ter de enfrentar um negócio, porque um negócio é o seguinte, você começa, né, você não sabe todos os processos, você não sabe contratar pessoas, você não sabe gerir seu financeiro, você não sabe nada. Às vezes você sabe cozinhar, por exemplo, que você quer vender, por exemplo, quem está em casa geralmente quer fazer marmitex, quer fazer bolo, quer fazer, enfim, uma série de coisas que ela pode fazer em casa, isso ela domina. Mas você viu o tamanho da dificuldade? Então, assim, para a gente conversar para a pessoa se ela é empreendedora ou não, se ela tem perfil ou não, isso que eu estou trazendo aqui já é uma forma da pessoa começar a analisar. Agora, detalhe, perfil comportamental não é como você é como você está. Então, você precisa entender também que você se desenvolve. Por quê? Porque diante a gente pode navegar por outros mares, a gente pode aprender outras coisas. Porque, no fim das contas, você estava falando do comunicador, né? Aquele que vai, acontece, topa tudo e tal. Mas um comunicador do lado de um planejador pode fazer muita diferença, porque às vezes o comunicador topa tudo, mas não se organiza, né? Então é interessante isso. Isso. Mas aí você vai perceber que no empreendedorismo, você, para ter sucesso, você precisa de tudo. Você precisa de ser um pouco planejadora, você precisa de ser um pouco analista, você precisa de ser um pouco comunicadora e um pouco executora, tá certo? Só que a única coisa que você precisa pensar é que se você for muito os extremos, você vai sofrer um pouquinho. Agora, entre os extremos do executor, do cara que vai para cima, faz, tanto o Carla, que até para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para eles entenderem, quer ver um exemplo? Você monta uma empresa. O primeiro funcionário seu que você vai contratar, provavelmente não tem processo na tua empresa, você vai falar para ele o que ele vai ter que fazer, provavelmente ele vai fazer mais de uma coisa, ele não vai fazer só aquilo. Aí o que acontece? Se você contrata um planejador, ele não dá certo. Ele fala assim, cara, a Carla é louca, ela pensa que eu consigo fazer tudo, ela coloca um monte de coisa, não dá um prazo adequado, não se planeja, tudo é de última hora, ele não aguenta. Entendeu? Então, por isso que o perfil comportamental é extremamente importante. E aí, assim, se você sabe que esse teu perfil vai te atrapalhar, você tem uma decisão. Eu quero empreender? Quero. Eu quero ter meu próprio negócio? Quero. A pergunta que você faz é, então, o que eu preciso melhorar no meu comportamento para que eu possa ter chance de ser um empreendedor de sucesso? E aí, quando você decide, mesmo você sendo analista, mesmo você sendo um planejador, mesmo você sendo uma pessoa muito cautelosa, você vai começando a aprender e você vai mudando o perfil. Tanto que as pessoas, quando fazem testes comportamentais,
depois que ela começa a empreender, daqui a um ano ela faz um outro teste, ela é uma outra pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque a própria situação dentro do empreendedorismo obriga que essa pessoa mude. Ou ela vai mudar ou ela vai sair. Então não tem como A gente vai ela ficar em cima do muro. aprendendo, né, Altair? Porque eu acho que não chega Vai. ninguém pronto, que chega, não, eu tenho tantos por cento de executor, eu tenho tantos por cento de comunicador, eu tenho tantos por cento de planejador, de analítico, beleza, estou perfeito para o negócio. A gente vai aprendendo enquanto a gente faz. É mais ou menos como ser pai e mãe, né, Altair? Você não é pai? Sou. Então, você sabia ser pai antes de ter filho? Não. Eu só tinha uma ideia, Você era não teoria, mas entendeu? na prática... Né? Exatamente. A gente não sabia um monte de coisa. E a gente vai aprendendo no dia a dia pela necessidade. Muitas vezes a gente precisa estudar, principalmente quando a gente está falando de crianças atípicas, de filhos com deficiência e tudo. A gente tem que parar para estudar muita coisa para a gente dar conta do negócio. Para empreender também. Não é na sorte. A gente precisa de dedicação. Fala um pouquinho sobre isso. Quando a gente trabalha, né? Quando você é empreendedor, você pode trabalhar onde você quiser, do jeito que você quiser, tá tudo beleza. Como é que é isso? Então, quando você, primeiro de tudo, uma coisa bem legal, né? Que você tocou aí, que eu acho que vai esclarecer bastante. Por exemplo, se eu sou um cara de 2,20 m de altura, certo? 2,20 m de altura. Se eu fosse um jockey ali em cima de um cavalo para tentar corrida, provavelmente o meu cavalo não vai sair do lugar, certo? Então, assim, eu não vou ter sucesso em corrida nenhuma de cavalo, porque o meu tamanho, né, é desproporcional para aquilo. Como pegar uma pessoa também de 1,5 m, né, provavelmente para jogar basquete, ela vai ter dificuldade. Ou se colocar ela para jogar vôlei, vai ter dificuldade. Por quê? Porque, naturalmente, algumas características, né, são necessárias para você poder de verdade ter sucesso, né, naquilo que você está fazendo. Então, uma das coisas que ajuda muito é você decidir aquilo que de verdade você já tem alguma habilidade, né? Porque é diferente, por exemplo, você tem que fazer uma curva de aprendizado enorme. Por exemplo, eu não entendo nada de cozinha, certo? Nada, 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 nada. Sou zero, praticamente. Faça ali um bife, um arroz e tudo, mas assim, jamais eu preciso estudar sobre isso para poder ser um chefe de cozinha. Se eu começar a querer agora, amanhã, empreender na área na gastronomia, o que vai acontecer, Carla? Eu vou ter que ter uma curva de aprendizado muito grande. E pode ser que eu vou ter que aprender tanta coisa ao mesmo tempo que essa curva eu vou morrer antes, entendeu? Antes de eu fazer E não vai dar essa curva, certo. e não vai dar certo. Por quê? Porque eu não estou considerando as minhas habilidades. Então, quando eu vou empreender, eu preciso pegar todo aquele meu histórico de vida, onde eu trabalhei, como eu me relacionei, as habilidades que eu desenvolvi na minha vida, certo? Para poder olhar e falar, pô, eu tenho uma habilidade para isso. E normalmente o empreendedorismo começa assim, cara, eu tenho uma ótima habilidade de comunicação. Será que tem como eu ganhar dinheiro na internet, por exemplo, trabalhando com marketing na internet? Pô, eu gosto de conversar, eu sou muito bom no comercial. Ou será que eu consigo, por exemplo, fazer uma coisa dentro da minha casa? Tem gente que tem talento no artesanato, no desenho, no artesanato, na costura, enfim, uma série de coisas que se eu quiser atuar naquele segmento, sendo eu pequeno, não tendo muito dinheiro, eu vou ter que colocar a mão na massa. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é assim, tenta começar a empreender por aquele lado que está mais fácil para você, porque você vai ter um desafio de aprendizado de outras coisas que são importantes para você dar certo, que vai queimar muita tua energia. Então, tem muita gente que fala assim, não, mas eu vou querer começar a empreender numa coisa que eu nunca fiz porque eu quero uma coisa nova. Pô, tem que ter muito cuidado, porque a curva, o volume de aprendizado que você vai ter, eu tenho que te O perguntar. trabalho que vai dar é muito grande, talvez não valha a pena, né? Você tem 24 horas por dia? Você tem 7 dias por semana? Porque eu não sei, porque vai chegar uma hora que você vai ver que o preço é muito caro. Então, acho que um dos erros que as pessoas cometem, Carla, no começo do empreendedorismo, é querer empreender sem gerar essa experiência como empreendedor. Então, assim, eu quero abrir um restaurante. Cara, começa a vender alguma coisa na tua casa. Se você quer ter um restaurante, começa a trabalhar com alimentação, por exemplo, por entrega. Começa a fazer salgados, lanches, alguma coisa que você não coloca um capital muito alto e que você começa a desenvolver a sua habilidade de venda, a sua habilidade de relacionamento com o teu futuro cliente, né? Habilidade, por exemplo, de compra de insumos.
você aprende a comprar aqueles insumos mais barato, você conhece fornecedores. Então, existe essa curva de aprendizagem. Então, vai fazendo essa curva devagarzinho, começa pequeno, e quando você tiver habilidade mesmo, tiver afiado o machado, aí sim, aí você pode tentar um negócio maior. Altair, deixa eu ver se eu entendi. Eu ia até te perguntar isso, mas acho que você acabou já respondendo. Eu ia te perguntar o seguinte: se para eu começar a empreender, é melhor eu olhar a minha comunidade e perceber o que está faltando para eles e oferecer, ou partir para alguma coisa que eu seja razoavelmente boa? Então, é isso. Eu tenho a maior probabilidade de sucesso é quando eu aposto em alguma coisa que eu já conheço, alguma coisa que eu, pelo menos, domine um pouco. Ou não? É assim, ó, nós temos dois pilares aí, Carla, dois pilares importantes. O primeiro pilar, que leva qualquer uma pessoa a empreender, a ter um negócio, é ter do outro lado alguém com necessidade daquilo. Entendeu? Se eu for vender gelo no Alasca, eu posso amar gelo, eu posso amar vender gelo, mas eu não sei se meu público vai comprar gelo lá, certo? Então eu preciso entender primeiro, eu tenho que conciliar as duas coisas, tá? Não dá nem para colocar as duas coisas em extremos muito diferentes, porque elas não podem ser muito separadas, porque é o seguinte, ó, eu posso começar e devo começar por algo que eu tenho muita habilidade, vai dar super certo. Porém, eu tenho que ter um público para comprar aquilo. Então, não adianta eu pegar um negócio que, por exemplo, tem muita gente que faz coisas que todo mundo gosta, acha bonito, mas na hora de vender, na hora de colocar a mão no bolso e comprar, as pessoas não querem comprar. Então, primeiro de tudo, eu preciso entender o seguinte: isso que eu quero fazer tem demanda? Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo muito claro. Alimentação. Alimentação tem demanda? Sempre vai ter demanda. Entendeu? Sempre. Se você fala assim, vou trabalhar com alimento, sempre vai ter, as pessoas não param de comer. Então, assim, não é uma coisa que você fala... A gente até devia parar de comer de vez em quando, né, Altair? Mas a gente não para, né? Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Então, assim, você tem alimentação, é um mercado que você pode atuar que dificilmente vai quebrar. Agora, o que você tem que entender? Falar o seguinte, pô, como que esse alimento, esse tipo de serviço que eu quero prestar na alimentação, como ele está sendo entregue hoje? Na minha região, está sendo suprida essa necessidade? E essa necessidade, pô, vai lá no restaurante da pessoa, pede uma comida no seu concorrente, entende o que ele está fazendo, e às vezes, na tua própria insatisfação, que pode ser essa insatisfação de várias pessoas da tua região, você simplesmente, cara, tem gente que tem sucesso, por incrível que pareça, ela mudando um detalhe naquele serviço que já está sendo feito. Um detalhe que aquela pessoa não está enxergando, ela coloca. E normalmente está entre prazo e qualidade do atendimento. Sabe que, às vezes, por exemplo, o delivery agora, por exemplo, às vezes você pede um alimento, demora... Tem um restaurante aqui na Zona Sul de São Paulo, que eu sempre comia nele, né? Um ótimo restaurante. Quando eu fui pedir o delivery, o cara demorou 1h40 para entregar minha comida. Chegou com a comida fria, mandei de volta. Entendeu? Então, assim, você percebe que, muitas das vezes, aquele restaurante lá, que está entregando um trabalho legal, lá pessoalmente, no delivery ele não está funcionando. Então, por exemplo, se eu sei fazer aquilo, se eu tenho condições de entregar aquilo, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente começar a falar disso no meu Facebook, no meu Instagram, fazer até propaganda na região que eu moro, entregando aquilo, porque aquilo as pessoas gostam de comer e eu posso bater na dificuldade. Por exemplo, fizer uma propaganda agora e fazer assim, ó, entrega de, sei lá, coloca o produto lá, entrega do prato X em 30 minutos. Nenhum lugar tem. Peço o seu aqui agora. Então, por exemplo, se eu gosto de comer aquele bife, sei lá, a milanesa lá, que é muito gostoso, ou a parmegiana, que tem aqui, tem um delicioso aqui também na Chácara Santo Antônio, aqui perto da gente. Se eu sei que as pessoas gostam daquilo e um lugar está vacilando, ali é uma oportunidade de negócio. Entendeu? Então, assim, tudo que eu preciso entender é que se eu for fazer um negócio que ninguém faz, é inovação. Inovação, eu tenho que educar o meu público a saber que precisa daquilo. Então, toda vez que eu chego com um negócio novo, eu tenho que fazer muita força, porque eu tenho que mostrar para o meu público que ele precisa daquilo. Alimentação, não. Alimentação, todo mundo precisa. O que você precisa? De quê? De praticidade, de rapidez, né, na entrega, de programação, de previsibilidade. Tudo isso que você precisa colocar dentro do seu negócio, que às vezes você que é pequeno
consegue fazer isso muito mais rápido do que uma empresa que é grande, que depende de um monte de gente, uma estrutura imensa, fica engessado. Então, assim, no geral, Carla, essa questão de você começar um negócio, começar por um lugar que você já domina e você consegue conciliar, que é o início da nossa conversa aqui, com a necessidade do teu público, você tem grande chance de dar certo, tá? Porque você tem um público e você gosta e sabe fazer aquilo muito bem. Então, as chances de você superar a expectativa do teu público é muito grande. É importante a gente conseguir pensar com a cabeça dos nossos clientes, para a gente poder saber o que eles estão querendo, para você poder oferecer alguma coisa adequada, porque às vezes a gente se agrada, né? Você está feliz com o serviço que você faz, você está satisfeito com o que você faz, mas muitas vezes o ouvir quem está recebendo seu serviço ou quem você gostaria de oferecer o serviço faz diferença, né? E uma outra coisa importante, Carla, quem está começando, quem quer começar um negócio, escuta o que eu vou falar, que isso acho que vai ser um divisor de água para vocês. Não vai ter uma pessoa mais motivada no mundo do que você que é dono do teu negócio. Não existe. É você a pessoa que mais ama, que mais se dedica, que mais se empenha. Pergunto para vocês, você acha que uma grande empresa, por mais que ela tenha processo, por mais que ela tenha colaboradores bem treinados, ela vai conseguir chegar nesse grau de excelência que você pode chegar com toda a tua paixão e todo o teu empenho? Não. Então, por isso que a empresa pequena, ela ganha nessa questão, né, quando ela está competindo também com a empresa grande. Por quê? Porque tem a personalidade. As pessoas compram porque gostam de você, porque acreditam no teu propósito, no teu modo de viver, no teu modo de falar, como você se expressa nas redes sociais. Então, assim, tem muita gente falando assim, tá aí, mas como é que eu vou competir com um grande? Você já ganhou essa parada, pode ter certeza absoluta. Por quê? Porque a personalidade nos dias de hoje ainda é muito mais forte. Quantas vezes eu já cheguei numa grande rede, né, de fast food e fui maltratado, por exemplo. Você tem uma ideia, que jamais quem está nos ouvindo faria isso, só para você ter uma ideia, eu cheguei numa loja para comprar um sapato. Entrei na loja, a pessoa me atendeu e eu comprei 3 sapatos. Eu falei assim, brinquei com ele, né? Eu falei, olha, você vai me dar aquele descontinho, né? Porque esse precinho aí já tá bem salgado, eu tô levando os 3 sapatos e tal. Ele olhou para mim e falou, Altair, se eu fosse no lugar do dono, porque o dono aqui é um cara, um carrasco, é um cara que não gosta de dar desconto para ninguém, ó, a mão assim, ó. E se eu te der um desconto, você vai ter que me arrumar emprego. Mas eu estou disposto. Se você me arrumar um emprego segunda-feira, isso era um sábado. Se você arrumar um emprego segunda-feira, eu saio fora. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, como que uma empresa que tem redes no Brasil inteiro atende uma pessoa e o cara fala mal do dono da empresa, do propósito da empresa e fala que está disposto a sair na segunda-feira? Jamais nós cometeríamos um erro desse, entendeu? Então, por exemplo, essa pessoa que me entendeu, eu já falei, cara, não volto mais nessa loja. Eu achei horrível aquilo, a postura dele, entendeu? Então, assim, a gente ganha no atendimento, a gente ganha na pessoalidade, o problema resolve muito rápido, a pessoa não precisa ir por reclame aqui. Ela pega o WhatsApp, te manda, você fala assim, olha, eu estou resolvendo isso agora para você. Eu vou dar um exemplo, eu estava numa viagem agora recentemente, a pessoa errou no pedido, né? Ela mandou um WhatsApp, pediu desculpa, me mandou um motoboy lá, me devolveu o dinheiro, pediu encarecidamente desculpa, porque ela não tinha um item para colocar dentro do alimento que eu pedi. Acho que faltou um ingrediente lá, era um feriado, à noite já. Falou, pô, tá aí, eu vendi o negócio, mas eu não tenho esse ingrediente, eu não vou te entregar. Ela foi, devolveu o dinheiro, né, me mandou o cara lá em seguida, me devolveu. Inclusive, ela entregou uma coisa faltando. Aí eu reclamei. Aí quando eu reclamei, ela falou, pô, tá aí, tava faltando e tal, mas faz o seguinte, eu vou tô mandando o teu dinheiro de volta. Ou seja, numa empresa grande, é uma burocracia, eu falo com um, falo com o outro, ninguém resolve, no final eu vou pro reclame aqui. Então, nós que somos pequenos, né, que temos um pequeno negócio, temos chances enormes de dar certo naquilo que a gente faz. E eu tenho certeza, Carla, que assim, se a pessoa colocar paixão, dedicação e empenho realmente, colocar o coração, não tem como dar errado. Até essas dificuldades que o empreendedor tem normalmente financeira,
de aprendizado. Eu acho que quando você coloca a alma, o universo, Deus, ele vai te ajudando a se conectar com pessoas boas, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão agregar valor na sua vida para te ajudar a seguir a tua missão, entendeu? Mas eu aposto muito no pequeno negócio por causa da personalidade. Eu acredito muito nessa questão, assim, você não é um número. Quando você tem uma empresa pequena, o seu cliente não é um número, né? Ele é alguém importante, você chama pelo nome. Quando o cliente sabe que ele pode te mandar um WhatsApp, em vez de ficar ligando para falar com a secretária, para deixar recado, para daqui 2 dias você retornar. É outro nível de relacionamento que você pode ter com o cliente quando você trabalha com um número reduzido, assim. Altair, vamos falar de dinheiro? Vamos. A gente tem a sensação de que para empreender você precisa ter muito dinheiro, né? Não, para eu ter o meu negócio, só quem tem dinheiro pode conseguir essas coisas e tudo. Explica para a gente. Óbvio que existem muitas variáveis, né? Depende de onde a gente quer trabalhar, onde você quer empreender e tudo. Mas existe um valor mínimo, assim, de investimento que eu tenho que fazer para empreender? Ou o quanto eu invisto é proporcional com aquilo que eu vou ter de retorno? Tá. Você sabe que o empreendedorismo, eu acho que mesmo sendo contador, mesmo fazendo um plano de negócios, atendendo empresas grandes aqui que faturam 3, 4 milhões todos os meses, sabe que eu acredito, Carla, que de verdade não é uma propaganda, tá? Só arrasta para cima que você vai, essas brincadeiras de internet que você vai abrir empresa sem dinheiro. Mas eu acredito que você precisa mais de vontade do que de dinheiro, mais de dedicação do que de dinheiro. Por quê? Eu costumo brincar o David Cameron, que é o que a gente brinca, que é o Davi Camelot, não sei se eu vou falar nele, né? O Davi Camelot, ele tem uma história muito bonita. Ele É muito já legal a história dele. muito bacana, você já conhece. Pô, e uma pessoa que, assim, que estava ali, morando na rua, né? E com R$ 12 emprestado que ele pegou para comprar um remédio para a mulher dele, foi lá, comprou uns doces, começou a revender aqueles doces, fez R$ 24, depois foi lá, comprou o remédio, começou a revender, depois começou a montar as banquinhas dele, depois, enfim. A história é muito bonita, hoje tem várias empresas, enfim, conhecida aí por muita gente no mundo inteiro. Então isso me remete a pensar que tudo que você precisa é de uma ideia, né? Um motivo, ele tinha um motivo. Minha mulher está grávida morando na rua. Então, assim, ele tinha um porquê. Então, o porquê, o motivo, o propósito, ele é muito mais forte do que dinheiro, porque está cheio de gente rica sem saber o que fazer. Filho de pessoas ricas que não produzem, que não faz nada. Por quê? Porque não tem propósito, não tem necessidade. Então, assim, a necessidade unida a um propósito, né, de você ter mais tempo, de você poder cuidar mais do seu filho. Enfim, você pode ter uma série de motivos aí que te façam empreender. O que você precisa pensar, e é o que eu trouxe aqui, é o seguinte: pô, eu quero atuar no ramo de alimentação. Eu preciso arrumar um restaurante de cara? Não, gente. Por quê? O restaurante, você tem que ter um aluguel, você tem que ter funcionários, você tem que ter toda a estrutura, você tem que ter A fluxo de caixa. estrutura, né? Que é uma grana que se gasta. Então assim, eu quero abrir um restaurante. Pô, qualquer restaurante que você for abrir hoje, você precisa ter 50, 100 mil reais para poder fazer uma reforminha, comprar uns móveis, colocar ali. Então você precisa de dinheiro. Só que é o que eu estou falando. Você pode hoje usar o seu Instagram, entendeu? E começar a mostrar, por exemplo, você cozinhando. Daqui a pouco, você não precisa de muito. É você ligar o teu Instagram mostrando que você está cozinhando. A pessoa, nossa, que delícia, você não faz pra gente, não. Você vai vender automaticamente, entendeu? As pessoas vão querer comprar de você. É só você ligar teu Instagram, começar a ter possível, começar, gente, eu vou fazer uma receita hoje, gente, é deliciosa. A pessoa vai começar a perguntar, pô, você entrega? Você faz isso para vender? Daqui a pouco, quando você perceber sem muita força, sem muito investimento, você está vendendo 10 refeições, 20 refeições, 30 refeições, e aí você começa a crescer. Então, quando eu falo de investimento, eu costumo dizer o seguinte: para empreendedores de primeira viagem, pessoa que está tentando empreender, tenta começar com o mínimo possível. Começa com o que você tem. Então, por exemplo, tem muita gente que tem muito conhecimento técnico. Tem muita gente que deixou de trabalhar, por exemplo, né, porque precisava de tempo, só que tem muito conhecimento. Uma pergunta que você se faz: será que esse conhecimento que eu tenho, ele serve para alguém? Essa pergunta. Esse conhecimento, ele serve para alguém? Serve.
Pô, por que você não está na internet começando a falar sobre isso? Aquele trabalho que você tinha, aquele exercício que você fazia todos os dias, será que isso não vai agregar sim? E é isso que está acontecendo. Então, por exemplo, eu sou uma advogada, eu sou um fisioterapeuta, eu sou um contador e hoje eu não tenho tempo. Será que esse meu conhecimento hoje agregaria? Por quê? Eu posso distribuir na internet, eu posso vender consultoria. Por exemplo, um serviço muito bacana é o serviço de consultoria, que eu faço bastante. E eu cobro mais. Aí vai depender, por exemplo, nessa época de imposto de renda, eu falo com muitos países na Europa. Semana passada mesmo, eu falei com a Suécia, falei com a Espanha, hoje eu falei com a França. E como é que eu faço isso, Altair? Eu estou fazendo através de consultoria. Então, eu cobro a minha hora de consultoria pelo conhecimento que eu tenho, que aquela outra pessoa precisa do meu conhecimento. Então, eu cobro R$600, R$400, R$800, R$900, dependendo do assunto, eu ganho isso por hora. Então, será que o meu conhecimento pode ajudar alguma pessoa? Tem gente ganhando dinheiro, ganhando muito dinheiro, ensinando na internet você cuidar de orquídea. Você falou assim, gente, mas porque tem gente que gosta de criar orquídea, não sabe como fazer, tem lá um treinamento te ensinando como é que você cuida, como é que você faz no dia a dia. Então, o que eu quero dizer olha para o teu conhecimento, olha para o teu conhecimento que você tem, tudo que você fez durante a tua vida, que provavelmente esse conhecimento serve para alguém. Gente, todo mundo passa pelo ensino fundamental, todo mundo passa pelo colegial. Então, não pensa porque você está numa bolha de conhecimento, porque você acha que todo mundo sabe o que você sabe, não. Tem muita gente que queria saber o que você sabe, e você está em casa aí, poderia levar esse conhecimento e cobrar, porque assim, tem de todo preço, mas pensa o seguinte, se você cobrar R$100 uma hora de consultoria para ensinar alguma coisa para alguém, se você fizer 2 horas de consultoria no dia, 3 horas, são R$300. R$300 por dia, 5 dias, são R$1.500. Você já fez um salário de R$6.000 trabalhando 3 horas por dia. Altair, isso Exato, e isso eu acho... Desculpa, pode terminar, depois eu falo. Eu me empolgo nesse assunto. Não, é só você pensar o seguinte, você pode pensar, Altair, mas isso é difícil. Aí eu já falo para você o seguinte, já muda a tua mentalidade. A pergunta que você tem que fazer eu tenho algum conhecimento que serve para alguém? Tenho. As pessoas precisam disso? Precisam. Elas estão dispostas a pagar? Estão. O que eu preciso fazer? Aparecer. Essas pessoas, aí é o meu trabalho de divulgar conteúdo aqui na internet, simplesmente para a pessoa saber que eu existo. Se você está dentro de uma casa trancado com o teu conhecimento, é lógico que você não vai vender, é lógico que você não vai conseguir prestar consultoria. Então você precisa aparecer, você precisa divulgar aquilo que você sabe. E aí as pessoas com certeza vão se conectar com você e vai querer te contratar. Isso é muito legal, né? E às vezes a gente precisa só prestar atenção no que tem em volta, né? Você estava falando isso, eu nem pensei em contar esse negócio, mas você estava falando, eu viajei assim no tempo, tipo uns quase 30 anos atrás, assim. Eu sempre me dei muito bem na matemática na escola. E eu sempre gostei de explicar, de ensinar, essa questão da didática e tal, é uma coisa que me acompanha a vida inteira. E eu lembro que teve uma época que eu dava aula particular na minha casa para as crianças do meu prédio. Eu tinha 13, 14 anos. Mas eu sabia mais do que eles. Então, e eu era uma professora particular muito barata, né? Porque eu era só uma adolescente. E as mães traziam, eu comecei a explicar para uma criança, ela aprendeu, que contou para outra, que contou para outra, que contou para outra. Conclusão, era época de final de ano, eu tinha uns 4 alunos ao mesmo tempo na minha casa, porque eu não tinha como atendê-los em horário separado. Então, um ficava na cozinha, outro ficava na sala, outro ficava no meu quarto, e eu fiz um dinheirinho que, para mim, com 14, 15 anos, foi uma grana danada. Para os pais era muito baratinho, e eu consegui oferecer alguma coisa que eles precisavam. Às vezes a gente acha que a gente vai começar ganhando muito dinheiro. E a questão não é nem o ganhar muito dinheiro. Todo mundo gostaria de ganhar muito. Mas muito dinheiro não é para todo mundo. Não necessariamente é para todo mundo. Mas você poder trabalhar oferecendo alguma coisa que você é bom, que você conheça, e ainda ganhar, né, receber por isso e ter a sua disponibilidade. O que eu acho assim muito, muito legal é essa liberdade que a gente tem para trabalhar no nosso
do nosso horário, do nosso jeito, atendendo o cliente de uma forma mais específica ou diferenciada do outro. Isso eu acho muito, muito bacana e a gente vai aprendendo, na verdade, com isso, né? Assim, o que você tocou é um ponto importante, porque o ganhar dinheiro, né, o quanto você ganha de dinheiro, tem a ver com o tipo de conhecimento que você tem e tem a ver também com a disponibilidade de tempo, né, e de construção também de imagem. Porque o que nós estamos falando aqui é assim, se você sair oferecendo o seu serviço de porta em porta, e a pessoa não te conhece, dificilmente as pessoas vão querer te contratar para alguma coisa, né? A pessoa tem medo. Agora, os teus amigos, os teus vizinhos, né? Quantas, por exemplo, você tocou num ponto aí, quantas mães sofreram nesse momento porque não conseguia dar apoio para o filho no estudo, por exemplo. Então, quantas pessoas poderiam estar vendendo horas de apoio, né, para essas crianças, né, para esses jovens, e poderia estar ganhando dinheiro, porque o pai, às vezes, ele olha e fala, pô, eu não tenho essa habilidade para ensinar, eu não tenho essa paciência, porque tem que ter, né? Tem que ter essa habilidade. Eu não gosto de falar dom, tá? Vocês vão entender por quê. Porque toda vez que eu falo dom, Porque eu não parece que o dom consigo veio de excluir. graça, né? Assim, não é? Isso, e eu excluo muita gente, né? Porque aí quando eu falo que é dom, eu falo assim, meu amigo, se você nasceu bem, se você não nasceu com esse dom, você já Tem, era. tem, Não, não tem, não tem, né? é a habilidade que você desenvolve, né? Você vai treinando e vai desenvolvendo. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é isso. Existe um mundo abundante, tá? Existe um mundo rico, existe um mundo que, né? As pessoas falam assim, o Brasil não tem dinheiro, né? Ontem eu tava fazendo uma live só para vocês perceberem, só de gasto público anualmente com funcionalismo público a gente tem quase R$ 1 trilhão. São mais de 900 bilhões de reais que é investido. Por isso que tem que ter logo uma reforma administrativa para ajustar isso. Mas a gente está com 13% do PIB sendo gasto no Brasil, gasto no Brasil com funcionamento. Nem a saúde, nem a educação tem isso daí. Então, você percebe que, assim, dinheiro o Brasil tem, está rodando dinheiro para tudo quanto é lado. Tudo que você precisa saber na crise, que as pessoas seguram o dinheiro quem tem e não solta. O que você tem que fazer? Você tem que criar alguma coisa para trocar esse dinheiro. Falar, meu amigo, eu tenho uma coisa que você precisa aqui, que vai te ajudar, e você tem o que eu preciso, que é o dinheiro. Então, assim, me dá esse dinheiro para cá, que eu te entrego isso daqui. Então, mudando a mentalidade, você abrindo a sua mentalidade, tirando essa coisa de escassez, de, não dá, a pessoa não... E não tem... A pessoa que está no farol vendendo produto. Pô, você fica olhando ali, quantas pessoas falam não para ela? Às vezes tem 10, 20, 30 carros, ninguém compra. A pessoa vai embora? Não, ela sabe que 30 passaram e não compraram, mas ela vai insistir, no final do dia, mais de 200 pessoas compraram, e é isso que ela precisa, entendeu? Então, acho que precisa também, para você que está me ouvindo, quebrar um pouco dessas crenças limitantes, tirar um pouco dessa mentalidade que não dá, que não pode, que você não tem dom, que você não consegue, para que você possa entrar em campo e conseguir fazer o que precisa. Altair, a gente já está chegando no finalzinho, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você deu uma pincelada e eu só queria confirmar com você. Vale a pena procurar amigos, família, oferecer às vezes serviço ou produto de graça para que as pessoas conheçam aquilo que você tem para oferecer e depois comecem a te pagar? Sim, é assim, ó, tudo que você precisa entender, você que está do outro lado aí, que você precisa fazer um movimento, né? Sucesso é uma ciência, tá? Sucesso é uma ciência, igual você aprende matemática, igual você aprende português, igual você aprende qualquer coisa na escola ou na faculdade, você aprende também a ter sucesso. Então, sucesso tem que ser estudado, né? Que é questão comportamental. O que você precisa entender é o seguinte, que pensamento tem um fluxo muito legal. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Se você pensar que é possível, o teu sentimento vai ser de motivação, de ânimo para fazer alguma coisa, né? E aí você vai ter ação e você vai ter o resultado. Então, o primeiro, antes de você dar o pontapé inicial, coloca na tua mente que é possível, que muita gente faz, que muita gente tem resultado e que você também vai ter. Você vai começar pelo lugar mais fácil para você. Normalmente, quando a gente começa a vender alguma coisa, as primeiras vendas, as pessoas compram porque são nossos amigos. Elas querem nos ajudar, elas querem nos motivar,
fazer com que a gente fale, não, eu vou motivar o Altair porque ele vai começar a vender, ainda bem que ele, né, abriu a mente dele, que ele pode Dá uma fazer forcinha, né, Altair? Vou dar uma forcinha. E essa forcinha, ela vai ser legal porque quando você começa com os amigos e esses amigos começam a comprar, é lógico que é mais fácil. É lógico que você não vai precisar de tanta técnica para vender para os amigos. Mas essa motivação inicial, esse resultado inicial, vai ser o gás que você precisa para você enfrentar os desafios que você vai ter lá na frente. Agora, o que você precisa pensar é o seguinte: vender dá trabalho. Você precisa de marketing, você precisa de anunciar, você precisa de conversar. Mas olha, antes de você olhar toda essa dificuldade que você precisa desenvolver, olha o seguinte. Primeiro, né? Você tem todas as condições, porque você é um ser humano igual a todos, tá? Você tem as condições para poder fazer isso e você vai fazer do teu jeito, tá? Não olha aquela pessoa, às vezes a pessoa cria um modelo, né? Olha para aquelas pessoas e fala assim, não, aquele cara, não, você nem sabe os bastidores dele, você não sabe se ele é honesto, você não sabe se ele está fazendo Tem tanta gente fazendo de conta, né? Principalmente na internet, tanta gente que se faz de tão bem sucedido e é tudo uma mentira. Muito cuidado com pessoas que parecem incrivelmente melhores que todo mundo, porque normalmente tem história atrás. Isso, e aí, Carla, o mais importante da pessoa que vai fazer o negócio, olha para você. Porque, na verdade, você não precisa concorrer com ninguém, você precisa concorrer com você mesmo. Você precisa ser melhor do que você todos os dias. Então, assim, se você evoluir, né, o meio que você está vai perceber essa evolução e você vai ver o teu resultado. Agora, o que você precisa entender é que as pessoas que estão mostrando sucesso, e às vezes até teu concorrente, você se frustra, você se deprime, porque você fala assim, cara, para esse cara tudo é sucesso. Quando você vai buscar os bastidores, você vai ver que é igual o teu ou pior. Então, assim, olha para o teu concorrente só para aprender o que você precisa aprender, né? De repente um insight, alguma coisa que você precisa colocar no teu jogo, mas olha mais para você e a visão, tá? Aquela visão do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, onde você olha ali, você vê todo a zona sul ali, a lagoa, né, Rodrigo? Olha o seguinte, essa visão é o seu cliente. Esquece concorrente, esquece o que eu estou... Olha para o teu cliente. É a necessidade do teu cliente que é mais importante para você. Porque se você conseguir suprir a necessidade do teu cliente, o teu concorrente ele fica em segundo lugar. Por quê? Tem muita gente que começa a empreender e fica olhando por como a Carla faz. Aí faz tudo igual a Carla. Pô, se a Carla está indo para o buraco, você vai cair no buraco também? Não. Você tem que olhar para o teu cliente. É lógico, fazer um benchmark, olhar para o teu cliente, para o teu concorrente, para ver o que ele está entregando, maravilha. Mas olha para o teu cliente e coloca o teu coração. É muito difícil uma pessoa determinada, dedicada, que ama o que faz e que busca conhecimento todos os dias, dar errado. Tem uma coisa que o Carlos Luiz fala, e eu gosto muito, né? E eu quero deixar isso também, é uma mensagem que é muito importante. Está escrito lá na Bíblia. Aquele que pede, ele recebe. O que busca, ele encontra. O que bate, a porta se abre. Ou seja, eu nunca vi uma pessoa, eu não conheço nenhuma pessoa que é íntegra, honesta, dedicada, que busca conhecimento, que tem foco, que coloca tudo ali no negócio dela, ela dá errado. Não tem como. Ela não tem como dar errado, porque naturalmente as coisas nasceram para dar certo. Quando está dando errado, é porque você ainda precisa aprender alguma coisa, precisa se desenvolver. E se você está falando para mim que você está super disposta a se desenvolver, a aprender, a buscar, eu falo para você, é só uma questão de tempo para que você possa ter resultado em qualquer coisa que você determinar a fazer. Então, assim, tem cliente, tem necessidade? Tem. Você está dedicado a aprender, a se desenvolver e a buscar cada vez mais melhoria para isso dar certo? É só uma questão de tempo para você abraçar o troféu do sucesso. Altair, eu não tenho palavras para te agradecer, então muito obrigada, eu vou te falar novamente. A gente aprendeu muita coisa, isso vai ficar salvo, então as pessoas vão poder assistir, anotar, enfim. Mas se a gente quiser fazer contato com você, aprender um pouco mais de todo esse conhecimento que você tem, como que a gente te acha, Altair? Maravilha. Ó, vocês podem seguir aqui no Gerando Empreendedores, que é um canal também que tem muitos vídeos, muito conhecimento aqui. Vocês podem me achar no meu Instagram pessoal, que é @euSouAltairAlves, @euSouAltairAlves, você me acha também. Estou no YouTube, só você buscar meu nome lá, Altair Alves, que você vai me ver. A gente tem 2 ou 3 canais lá, que é o Gerando Empreendedores, a Soluzione Contábil, que é nosso escritório de contabilidade.
A gente tem um Soluzione Gestão de Clínicas, que é um trabalho que a gente faz só para a área da saúde. Ou seja, Altair Alves, você coloca na internet aí, que você vai me achar em todas as redes e a gente vai poder conversar por lá. Altair, muito obrigada, obrigada mesmo. Eu acho que essa injeção de ânimo que você deu na gente vai poder fazer a cabeça de muita gente parar e pensar que empreender pode ser a sua melhor solução, né? Que foi a sugestão até de tema que você deu e que eu achei muito bacana. E como alguém que empreende, eu acredito sim que dá certo. A gente precisa de muitas dicas, a gente precisa de muitas estratégias para não se bagunçar no meio do caminho, mas fazendo aquilo com o coração, com a paixão. A gente tem um caminho grande aí, longo pela frente, e a gente não está falando de dinheiro, né, Altair? A gente está falando de satisfação, satisfação no trabalho, de realização, que são coisas bem diferentes, mas obviamente que o dinheiro vindo junto é muito bem-vindo. E uma coisa que a gente precisa, Fabiana, só um minuto. Uma coisa que a gente precisa entender claramente que tudo que a gente precisa é entrar na estrada. Entendeu? A gente precisa entrar no caminho do empreendedorismo. Não fica com medo, assim. Você olha um empreendedor que já está há 10, 15 anos, gente, ele estudou muito, ele aprendeu muito, ele desenvolveu todos os dias. Então, assim, não olha como um grande obstáculo, né? Como uma grande barreira, né? Olha que você vai aprender, que você vai se desenvolver, que pode ter coisas que vão dar errado, coisas que vão dar certo, mas, assim, se você estiver focado, estiver determinado realmente a fazer aquilo, pode ter certeza que você vai se apaixonar e essa paixão, essa vontade, ela vai superar até as dificuldades que você tem, a sua falta de conhecimento. Então, tem muita gente que não tem tanto conhecimento, mas ele tem tanta paixão que isso supera, né? E aí ele começa a se conectar com pessoas que vão ensinar, que vão educar, que vão ajudar e que vão fazer ele chegar no propósito dele. Se o teu propósito é verdadeiro, pode ter certeza que os caminhos todos serão abertos para que você possa aprender e se capacitar para que você seja esse empreendedor que você precisa ser e ter sucesso naquilo que você vai fazer. Não se preocupa com isso. Só vai, encara e faz. É isso aí. Altair, muito, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada para vocês que assistiram depois da live. A gente sabe que muita gente deixa para assistir depois. Então, para você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigada. E a gente espera vocês nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, onde vocês encontrarem a gente vai se falando. Boa noite para todo mundo, fiquem todos com Deus e estou deixando salvo, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Altair.